bow down. Here I am to say that you're my God. You're together worthy, altogether lovely, altogether wonderful to say, here I am to
Hallelujah. Can we say hallelujah? Can we say hallelujah? Can we say hallelujah? Can we say Jesus? Jesus. Jesus. We love you. We love you, Lord Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. You may be seated. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Welcome to the second session this morning. Bem-vindo a esta segunda sessão. O pastor Roberto vai pregar a palavra de Deus. Podes ajudar? Não, eu vou precisar. Abby, do me a favor, please take Ezzy to my mom. Sabe, o Senhor Jesus não tirou as crianças do culto. You know, the Lord Jesus didn't take the children out of the service. No. Os discípulos ficaram preocupados porque as crianças estavam a perturbar o culto, não é? The disciples were very worried because the children were, making the service a problem. Disrupting, né? Disrupting, that's a good word. Mas o Senhor Jesus disse: deixai vir a mim os meninos, But the Lord Jesus said, let the children come to me, porque deles é o reino dos céus. because the kingdom of heaven is theirs. Amém? Amen? Amém? Amen? Aleluia. Então as nossas crianças são bem-vindas. So our children are very welcome. Aleluia. Can I ask you a favor? Can we turn off these lights so we can see up there, please? Like we had just now. Eles vão ser. Thank you. It's mesmo à direita, né? The bottom one. The bottom. Yes. There we go. Who's being blessed so far? Ooh, God blessed. Hallelujah. we're very quiet. Who's been blessed so far? Before I start speaking, Antes de eu começar a falar, I'm going to ask Pastor Fernando to forgive me. eu vou pedir que o pastor Fernando me perdoe. You know, sometimes we say things Às vezes nós dizemos coisas and we don't ask before. e não perguntamos antes. But I really believe that when God speaks, you talk. Mas eu acredito que quando Deus fala, nós temos que falar. Who here has got a job or has had a job? Quem daqui ou está empregado ou já teve um emprego? Nobody's had a job, come on. Who's been at school? Quem é que já esteve na escola? Okay. I'm going to ask a question. Deixa-me perguntar-vos. What happens if you get late to work? O que que acontece quando você chega atrasado ao seu trabalho? Who can tell me? What happens if you go to an exam and you're late? Se você vai para escrever um exame e você chega atrasado. Guys, are you listening to me? Yes. Você está a perceber o que eu estou a falar? Be denied access. You'll be denied access. Você vai ser impedido de entrar na sala de exames. But we come to church Quando nós vimos à igreja, and we disrespect God. e muitas vezes nós desrespeitamos Deus. And we arrive whenever we feel like it. E chegamos à igreja quando nós bem entendemos. And Pastor, forgive me if I'm stepping out of line. E pastor, desculpa se eu estou, enfim, desalinhado, fora de ordem. Guys, please, Por favor, let's respect God. vamos respeitar a Deus. Let's respect the house of God. Vamos respeitar a casa de If Deus. we respect our boss, Se nós respeitamos o nosso patrão, we can respect God. também podemos respeitar a Deus. Amém? And if you feel talked to, you know that you're the one that I'm speaking to. E se você está a sentir, digamos, a sentir isto, quer dizer que então eu estou a falar mesmo para si. So, the theme of our conference today
O tema da nossa conferência hoje So the theme of the conference is redeemed by the blood, O tema da nossa conferência hoje é remidos pelo sangue, empowered by the Spirit. empoderados pelo Espírito Santo. Pastor Fernando just spoke, O pastor Fernando terminou de falar and he spoke about redemption and what it means. e falou sobre a redenção e o seu significado. Back in the day, there were slaves. Naquela altura havia escravos. And if you bought a slave, E se você comprasse um escravo, you had the power of giving them freedom. você tinha o poder, quem comprasse um escravo tinha o poder de dar-lhe uma carta de alforria e, portanto, libertar And that's called redemption. esse escravo. E isso é o que significa redenção. And my aim today E o meu objetivo hoje is to challenge every believer é desafiar cada crente to choose to leave behind para nós escolhermos abandonar every type of bondage. todo tipo de escravatura, todo tipo de coisas que nos amarram. Spiritual, Coisas espirituais, habitual, coisas que são hábitos, emotional, coisas que são emocionais, and to respond to God's calling e responder ao chamamento de Deus to walk in freedom. para nós andarmos na liberdade que Jesus nos dá. We've been speaking about Passover and what happened in Egypt. Nós já falámos sobre a Páscoa e o que aconteceu lá no Egito. And just like Pastor Fernando said, E como o pastor Fernando falou, there were Jews havia judeus who thought they knew better. que pensavam que provavelmente sabiam mais do que Deus. And even though they had a way out, E apesar de terem a sua possibilidade de serem salvos, they still refused. ainda assim recusaram. Amen? Now, we're talking about Egypt, Estamos a falar do Egito. and I must admit, E eu tenho que admitir, I get a little traumatized when we start speaking about Egypt. quando se fala do Egito eu fico um pouquinho traumatizado. And it's not even because of Pharaoh. E não é por causa do faraó, It's not about the plagues, não é por causa das pragas que aconteceram lá, but it's because I'm a West Ham fan. mas é porque eu sou um fã do West Ham. Who likes É soccer? uma equipa da Inglaterra, lá do Reino Unido, e, portanto, de futebol. And any fan of West Ham E todos os fãs do West Ham will tell you that recently we've been punished by an Egyptian guy. vão dizer que nós fomos punidos por um fulano que é egípcio. His name is Mohammed Salah. O nome dele é isto, Mohamed não sei quê. And in the last 18 games that he played against West Ham, E nos últimos 18 jogos que eles jogaram, he scored 13 goals ele marcou 13 golos and gave 7 assists. e assistiu 7 golos. And since he came in, E desde o momento que entrou, for years and years and years, durante anos e anos e we've anos, only won 1 game against them. só conseguimos ganhar um jogo contra eles. So when we're talking about Egypt, Quando falamos do Egito, I'm not very comfortable. eu não me sinto muito confortável. But you know, this guy is just playing soccer against West Ham. Mas sabe, esse fulano só está a jogar futebol contra o West Ham. In those old days, Lá nos tempos dos faraós, there was a pharaoh, havia um faraó and he enslaved the people of e ele God. escravizou o povo de Deus. Listen to this. Escutem, Listen properly. escutem com propriedade. These people, at a point in time, they were free. Estas pessoas eram pessoas que a determinada altura eles eram livres. And through their own actions, Mas por causa das suas próprias ações, they allowed themselves to be enslaved by another people. eventualmente eles permitiram tornarem-se escravos de um outro povo. Let me tell you the story of an American man. Deixa-me contar-vos a história de um americano. His name was Washington Woodford. O nome dele era Washington Woodford. And if you go and read up about him, do me a favor, go and read up about E it. se você for ler acerca dele, Washington Woodford was a slave. ele era um escravo. But he wasn't just, working in the fields. Mas ele não era um escravo que estava a trabalhar apenas lá nos campos. He was raised in the house and he got the chance to learn how to read. Ele
realmente portanto, cresceu numa casa, and he was taught how to read. foi ensinado a ler e a He escrever, was educated. foi educado, And this man lived at the time when America freed the slaves. e este homem viveu no tempo, na altura em que os Estados Unidos decidiram libertar e, portanto, acabar com o mercado de escravos e com a escravatura. And when that happened, Quando isso aconteceu, Washington Woodford Washington Woodford said, I was born here. disse: eu nasci aqui, I belong here. eu pertenço aqui. The old master's been good to me, Os velhos senhores foram bons para mim, so I think I'll stay here. e então eu vou ficar aqui. This man was given freedom. Foi-lhe dado a possibilidade de ele ser livre, But he chose mas ele slavery. escolheu ficar escravo, continuar escravo. Who can understand what I'm saying? Será que você consegue entender o que é que eu quero dizer? This man was educated. Este homem era um homem educado, He chose to stay in slavery. mas ele escolheu manter-se como um escravo. I'd like us to read Galatians 5. Gostaria que nós lêssemos Gálatas capítulo 5. Galatians 5. Gálatas capítulo 5, And I want us to read verse 1 and 2. versículos 1 e 2. In fact, verse 1 is what's important. De facto, o versículo 1 é o mais importante. It says, Stand fast, therefore, Estai, pois, firmes in the liberty na liberdade by which Christ com que Cristo has made us free. nos libertou. And do not be entangled again E não torneis a colocar-vos with the yoke of bondage. debaixo do jugo da servidão. Who here has been saved? Quem aqui já foi salvo? Who's a Christian for more than 5 years? Quem é um cristão aqui há mais de 5 anos? More than 10 years? Mais de 10 anos? A lot of hands are up. Muitas mãos estão aqui levantadas. The blood of Jesus O sangue de has Jesus redeemed us. nos remiu. We are free. Nós somos livres. Freedom has been ordained for us. A liberdade foi ordenada para It was nós. commanded for us. Foi determinada por Deus para nós. Yet we choose No entanto, nós escolhemos to be entangled again ainda voltar a ficar na escravatura. with a yoke of bondage. Ficar aprisionados à escravatura. Who knows what a yoke is? Você sabe o que é que significa um jugo? In the old days, there was no farming equipment. Sabe, nos dias antigos não havia equipamentos para lavrar as terras. There was animals. Havia animais. Do you think those animals chose to work in the fields? Você acha que aqueles animais é que escolhiam ir trabalhar nos campos? A yoke was what was placed on top of the bulls. Não, havia um jugo que era colocado sobre os pescoços daqueles bois. And they didn't have a choice. E não tinham alternativa. But Christ has made us free. Mas Cristo nos libertou. May God really work in our hearts today, Que o Senhor realmente nos ajude hoje. so that we choose Que Ele opere dentro de nós para que nós façamos uma escolha. to take part of this freedom that is commanded for us. A participar, a tomar parte desta liberdade que Deus nos proporcionou. Am I speaking to you? Será que eu estou a falar contigo? Freedom was commanded by God. A liberdade foi ordenada, foi estabelecida por Deus. God has redeemed us. Deus nos libertou. We shouldn't allow Não deveríamos permitir our own will a nossa própria vontade to deny that freedom. de nos negar essa liberdade que Deus nos deu. Not being free and going back to the yokes of bondage
voltar a essa escravidão, a esse jugo de escravatura, saddens the heart of God. entristece o coração de Deus. Jesus was crushed in Gethsemane. Jesus Cristo foi esmagado no jardim do Getsemane. He died for us. Ele morreu por nós. His blood speaks freedom over us. O seu sangue fala liberdade para nós. And on Sunday we're at church E ao domingo nós estamos na igreja and we say we are free. e nós dizemos e sentimos que somos livres, And then Monday comes mas vem a segunda-feira and we start back. e nós voltamos lá atrás à escravatura. And I don't know what your yoke is. Eu não sei qual é o seu jugo. I don't know what you're a slave Eu não to. sei as coisas em que você está aprisionado. Maybe it's alcohol. Talvez é álcool. Maybe it's you're lazy. Talvez você é preguiçoso. But we have the choice Mas nós temos a escolha, o poder de decisão, to accept that freedom. de aceitar a liberdade que Deus nos proporcionou. And when we don't, E quando nós não escolhemos isso, it's like we're throwing the blood of Jesus back in his face and saying, I don't need this. é como se nós estivéssemos a pegar o sangue de Jesus e a atirá-lo na cara dele, a dizer, nós não precisamos do teu sangue para nada. Listen, you died for nothing. Quer dizer, olha, Jesus, tu morreste por nada. I don't care, I know better. Eu não quero saber, eu sei mais do que tu. And when we act like that, E quando nós agimos dessa maneira, we bring condemnation upon ourselves. nós estamos a trazer condenação sobre a nossa vida. Listen to this properly. Ouça estas palavras com atenção. Not accepting the freedom that God gave us through Jesus Não aceitar a liberdade que Deus nos deu através da fé em Jesus is disrespecting Him. é um desrespeito a Deus. And I don't know about you, Eu não sei acerca de você, but I don't want to disrespect mas God. eu não quero desrespeitar a Deus. Now, of course, we're human beings Claro que nós somos seres humanos and we fail, e nós falhamos, but we strive to be better. mas nós desejamos e nos esforçamos para ser melhor. We strive to accept and to take this freedom for ourselves. E nós decidimos apropriar-nos desta liberdade que o Senhor nos dá. Amen? Amém? Number two. So, number one, if you're writing down, Então, se você está a escrever as suas, tirar apontamentos, o número 1 era: freedom is commanded for us. a liberdade foi ordenada por Deus para nós. It's a commandment. Be free through my blood. É um mandamento de Deus. Ser livre. Ser livre. If you're writing down, number two O número 2 da minha mensagem is freedom é: a liberdade requires requer separation. separação. Amen? Washington, that man I spoke about earlier, Aquele homem, Washington, de quem eu falei há momentos atrás, he chose to stay where he was. ele escolheu manter-se escravo. He did not separate himself from that which was enslaving him. Ele não se separou daquilo que estava a aprisioná-lo. You can't expect to be in your place of slavery Você não pode escolher ficar na mesma posição em que você é escravo and enjoy the benefits of freedom. e gozar dos benefícios da liberdade. Does that make sense? Faz sentido? Am I being confusing? Será que isto é confuso? The Bible says in 2 Corinthians, A Bíblia diz em 2 aos Coríntios, let's read chapter 6, vamos ler o capítulo 6, and I want us to read from verse 16. vamos ler desde o versículo 16, And it says, que diz o seguinte: and what agreement has the temple of God with idols? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? For you are the temple of the living God. Porque vós sois o templo do Deus vivente. We spoke about the tabernacle of Moses just now. Nós falámos sobre o tabernáculo de Moisés, ainda agora. Do you think there were any idols in that temple? Você acha que havia algum ídolo lá naquele tabernáculo? What are idols? O que é que são ídolos? Are things you worship. São coisas que você adora. Amen? What does worshiping mean? E o que é que significa adorar? It's giving your whole self.
Adorar significa entregar aquilo que você próprio é. It's respecting that above anything else. É respeitar uma certa coisa acima de tudo o resto. In the tabernacle, No tabernáculo there were no idols. não havia ídolos. Our God is not a statue. O nosso Deus não é uma estátua. Our God is living. O nosso Deus é um Deus vivo. He's not an idol. Ele não é um ídolo. Muslims say, oh, we worship just God. Os muçulmanos dizem, nós só adoramos um Deus. But go to the Kaaba. You know what the Kaaba is? That big cube in Saudi Arabia. Mas vá in Mecca. lá a Meca e você vê aquele cubo enorme de pedra, não é? Do you know what's inside that cube? Você sabe o que está lá dentro? There's a rock. É pedra. And they respect that rock above anything else. Mas eles respeitam e veneram aquela pedra mais do que qualquer outra It's coisa. an idol. É um ídolo. When Muslims say the name of Muhammad, Quando os muçulmanos falam sobre Maomé, they have to say a certain word after that. I think it means peace be upon him or something like that. eles sempre têm que dizer, mencionar umas palavras depois. Paz seja sobre ele, mais ou menos assim. My Jesus Mas o meu Jesus doesn't need me to say peace be upon him. não precisa que eu diga paz seja sobre ele. My Jesus is peace. O meu Jesus é paz. He is my peace. Ele é a minha paz. He is my freedom. Ele é a minha liberdade. And I'm not going to disrespect that freedom. E eu não vou desrespeitar de forma alguma essa liberdade que eu recebo dele. Verse 17. No versículo 17 Therefore, come out from among them. diz, pelo que saí do meio deles. Be separate, Fique separado. says the Lord. E apartai-vos, diz o Senhor. Do not touch what is unclean, E não toqueis nada imundo. and I will receive you. E eu vos receberei. Who wants to go to heaven? Quem quer ir para o céu? I want to go to heaven. Eu quero ir para o céu. Instructions, Aqui estão as instruções. manual, O manual está aqui. GPS. Aqui é o GPS. Praise the Lord. Do not touch what is unclean. Não toques. Aliás, começa primeiro a sair. Sim, depois sim, eu. eu vou voltar. Ok. Não toques nada do que é impuro. Before it says, come out from among them. Mas logo no início diz, saí do meio deles. Be separate, Separe-se. says the Lord. Diz o Senhor. Here's Apartai-vos. instructions. Estas são as instruções. Do not touch what is unclean, Não toque naquilo que é impuro. and I will receive you. E eu vos receberei. Verse 18. Versículo 18. I will be a father to you, E eu serei para vós pai. and you shall be my sons and my daughters, E vós sereis meus filhos e as minhas filhas. says the Lord Almighty. Diz o Senhor Todo-Poderoso. We call ourselves sons and daughters of God, Nós chamamos a nós próprios filhos e filhas de Deus, but we're not separate. mas nós não nos separamos do pecado. We're not separate from people that lead us to sin. Nós não nos separamos de pessoas que nos levam ao We pecado. do not separate ourselves from situations that lead us to sin. Nós não nos separamos de situações que nos conduzem ao pecado. I'm comfortable here. Eu estou confortável com isto. I know this place. Eu gosto, eu estou habituado aqui a esta situação, estou acomodado. The Master's been good to me. Este Senhor tem sido bom para mim. I don't know about you, but that saddens my heart so Eu não much. sei acerca de vós, mas isto entristece o coração de Deus. The devil, all my life, I've been blessed, I'm rich. Na minha vida eu sou abençoado. The Master has been good to me. Mas foi uma bênção que veio do diabo e portanto não é bênção. E portanto o meu Senhor tem sido bom para mim. Separate yourself. Separe-se. Be free. Seja livre. Don't stay with the ones that are still slaves. Não fique com aqueles que ainda estão a aprisionar. Watch the company you keep. Tenha cuidado com quem você se associa. In Portuguese we have a saying. Em português nós temos um ditado. Tell me who you walk with, Diz-me com quem andas and I'll tell you who you are. e dir-te-ei quem és. Não é? And this is so true. Isto é tão verdade. Sometimes these sayings have got so much wisdom. Às vezes estes ditados têm tanta sabedoria.
So if you're walking with the wrong people, Assim, se nós estamos a andar com pessoas erradas, you don't need me to tell you. nós não precisamos sequer de falar. Just like when I spoke earlier about being late, Como eu falei no início sobre chegar atrasado à igreja, I can't convict you. eu não posso trazer convicção God de speaks que isso to é you. errado. Mas é Deus que convence. And you're the one that chooses to ignore Him. Mas o problema é que nós escolhemos ignorar o que Deus nos diz. Amen? Number 2, Número that we dois. spoke about, freedom requires separation. O número 2 da minha mensagem é que a liberdade requer separação. Amen? Amém. Santidade. Separação é santidade. What that's saying, and it's true. Separation is holiness. Amém. It's something that's been made for a specific purpose. Amém. É algo feito para um propósito específico. Which is interesting because number 3, my message, É que isto é bastante interessante porque o ponto número 3 da minha mensagem is that freedom é que a liberdade brings purpose. traz-nos propósito. When you're a slave, Quando você é um escravo, you do what the master tells you. você é obrigado a fazer aquilo que o seu mestre, o seu senhor lhe manda fazer. You can't have a 5-year plan if you're a slave. Se você é um escravo, você não pode ter um plano, digamos assim, de longo prazo, a 5 anos. Daqui a 5 anos vou fazer isto e aquilo. Não, você nem sabe se o seu senhor vai lhe vender no mercado de escravos. You have no purpose. Você não tem propósito nenhum. You want to have purpose? Você quer ter propósito na vida. You know, when you finish school, Quando você termina a sua escola, many people say, I don't know what I'm going to do. há muitas pessoas que dizem, eu não sei o que é que eu vou fazer. Am I right? É ou não é verdade? You want purpose? Você quer propósito? You want to be fruitful? Você quer ser frutífero? You want to have an effect? Você quer ter um efeito? Take up this freedom. Agarre! Assuma esta liberdade que Deus nos dá. It's already yours. Já é sua. You have a choice to Mas not você accept it. tem o poder de escolha, de escolher realmente aceitar esta liberdade ou manter-se escravo. God has given us free will. O Senhor deu-nos livre-arbítrio. Why? Porquê? It's because God is not a God that, bosses you around. É que Deus não é alguém que vai simplesmente manipulá-lo e enfim, ser um mandão que vai lhe mandar daqui para lá sem qualquer jeito, nem careio, como se diz na minha terra. God wants you to choose. Deus quer que você faça a escolha. And when we're older, Quando você é mais velho, when you're a kid, your parents tell you to do something, quando você ainda é uma criança, naturalmente que os seus pais dizem o que você tem que fazer. and you don't want to do it. E muitas vezes você nem quer fazer aquilo. Like my son Israel just now. É como o meu filho agora mesmo, não é? He wanted to do what he wanted to do. Ele queria fazer o que queria fazer. And when we're kids, we're like that. E quando nós somos crianças, somos assim. But tell me, as you mature, Mas quando nós começamos a amadurecer, when you get married, quando nós casamos, when you have children, quando nós temos filhos, more and more you listen to your parents. cada vez mais nós começamos a prestar atenção ao que os nossos pais nos dizem. Because you realize they have wisdom. Porque nós percebemos que eles têm sabedoria. And you choose E nós escolhemos to follow their wisdom. seguir essa sabedoria. Romans 6, Em Romanos capítulo 6, verse 4. versículo 4, Therefore, diz: Portanto, we were com que buried, sorte we were buried with him que fomos sepultados com ele through baptism pelo batismo into death, na morte. that just as Christ was raised Assim que como Cristo ressuscitou from the dead by the glory of the Father, dos mortos pela glória do Pai, even so assim também we should walk in newness of andemos life. nós em novidade de vida. Here's the purpose. Aqui está o propósito de Deus para nós. Walk in newness of life. Andar em novidade de vida. Uma vida nova. When your life
stagnates, quando a sua vida fica estagnada, you die. você morre. If your lungs stop interacting with the atmosphere around you, Se os seus pulmões deixarem de interagir com o ambiente, if we're sitting in a vacuum in a small place where there's very little air, imagine se você está dentro, está confinado a um espaço onde há pouco ar, and you have that air, e você tem aquele ar, and you only have that old air, e você só tem aquele ar velho, what's going to happen? o que é que vai acontecer? You're going to die. Vai morrer. We need newness of life. Você precisa de novo We oxigênio. need an open window Você precisa de uma janela that will aberta. bring this newness into our life. Traga novidade para a sua vida. We should walk Nós precisamos andar in newness of life. em novidade de vida. Amen. Amém. By separating ourselves, Ao separarmos-nos, we are allowing the opportunity nós alinhamos-nos com a oportunidade of having this purpose. de receber este propósito. Then we can dream. E só assim podemos sonhar. Then we can chase Só objectives. assim nós podemos realmente perseguir objetivos. When you're a slave, Quando você é um escravo, you make no plans. você não tem planos. Not because you don't want to. Não é porque você não quer esses planos, You follow what your boss tells you. mas porque você vai seguir aquilo que o seu chefe lhe manda. Let's have O seu purpose. senhor. Let's have objectives. Portanto, quando você está fora, você não tem, você começa agora a ter novos objetivos. Jesus died on the cross. Jesus Cristo morreu na We cruz. celebrated that on E Friday. nós celebramos isso na sexta-feira passada. And he was buried. E ele foi enterrado. And verse 4, No versículo 4, we were buried with him diz through que nós baptism. fomos sepultados com Jesus pelo batismo. While Jesus was dead, Quando Jesus estava morto, he went into hell. ele foi até aos infernos. And he declared freedom. E lá ele declarou liberdade. And we were buried with him. E nós fomos sepultados com ele. And just like him, Assim como, da mesma maneira que the same way that he declared freedom, da mesma maneira que ele declarou liberdade, we can partake of that freedom. nós podemos também participar desta liberdade. That blood speaks to God Este sangue que fala para Deus and says, e diz: Roberto is free. o Roberto está livre. He can't be kept captive. Você não pode continuar a ficar cativo. Roberto cannot be held hostage. Você não pode ficar cativo. Refém, obrigado. The hostages, often people ask money to free a hostage. Muitas vezes as pessoas que fazem outros reféns pedem dinheiro em troca. Recently, I've been with the Portuguese Forum. We've been dealing with so many people that were taken hostage. Portanto, a organização com quem eu trabalho, que é o Fórum Português, eu tenho estado a lidar com casos de muitas pessoas que foram feitos reféns e que esses violadores, essas pessoas que fizeram isso, estavam a requerer muito dinheiro. They're asking for millions and millions of rands. Pediam milhões e milhões de randes. Now what happens? Think about it. When you're hostage of the devil, Agora imagine o que é você ser refém do diabo. what's the price that's being asked? Qual é o preço que é pedido pelo diabo? I'll tell you. Deixa-me dizer, It's that blood. é aquele sangue. And you know what's awesome? Sabe o que é extraordinário? That blood has already been paid. That price is paid. É que o preço já foi pago por si. Não por nós, por Deus, por Jesus. Enfim, a nosso favor. Yes. It was paid in our favor. Quer dizer que foi pago a nosso favor. And it costs us nothing. E não nos custa nada. The only cost to me, Só custa uma coisa. the only thing that it costs to me A única coisa que me custa a mim is to choose to accept it. é escolher aceitar esse sacrifício de Jesus.
And how do I show that? E como é que eu mostro isso? By separating myself. Separando-me. Amen? Amém? Am I making sense? Estou a fazer sentido? I'm going to finish soon. Eu vou terminar rápido. Israel, Israel they were slaves. os israelitas eram escravos. But they knew Mas the eles situation they were sabiam in. que a situação na qual eles se encontravam. You know, often we say, better the evil we know. Às vezes nós costumamos dizer, pelo menos aqui na África do Sul, é melhor o demónio que a gente conhece Than the one we don't. do que o demónio que a gente não conhece. Better the devil we know. Ou seja, melhor o demónio que a gente conhece. Let's not be that silly. Não vamos ser tontos, Amen? parvos. Let's walk in freedom. Vamos caminhar na liberdade. Let's not stay in the spiritual Egypt Não vamos ficar aprisionados no Egito espiritual, because we're afraid. porque nós estamos com medo. The Jews Os judeus had to cross that sea. tiveram que atravessar aquele mar, o Mar Vermelho. And that wasn't behind them. E O mar não estava atrás deles. o mar não estava atrás deles. It was in front of them. Estava à frente deles. They had to walk into the unknown. Eles tiveram que caminhar para o desconhecido. They had to trust that God was going to bring them freedom. Eles tiveram que confiar que Deus lhes estava a trazer libertação. Amen? Amém. God's call is not our past. A chamada de Deus não está no nosso passado. It's our future. Tem a ver com o nosso futuro. Our destiny, É o nosso destino. our purpose É o nosso propósito. is in obedience. Propósito de obediência. That will give us purpose. Propósito que nos vai dar, portanto, uma obediência que nos vai trazer propósito. And that will keep us moving forward. E que vai nos ajudar a mantermos-nos a caminhar em relação ao futuro. And this morning I want to ask, E esta manhã gostaria de deixar a seguinte pergunta. and I'm going to ask you and I'm asking myself, Eu quero perguntar-lhe a si e a mim mesmo. what areas in my life Que áreas na minha vida are my Egyptian bondage? são as minhas, digamos, os meus aprisionamentos do Egito? What am I still holding on Quais são as coisas na minha vida que eu ainda estou, às quais ainda estou preso, that God has already freed me from? das quais o Senhor já me libertou? Today is the day to walk out. Hoje é o dia de você sair dessas prisões. Only you have the choice Mas você tem esse poder de escolha. to delay your exodus. Você tem a escolha de adiar, digamos assim, a sua libertação, o seu êxodo. Let's not be that guy. Não sejamos como essas pessoas. Amen. I'd Amém? like us to stand up and we're going to pray. Eu gostaria que nós ficássemos de pé e nós vamos orar. And we're going to close our eyes. Vamos fechar os nossos olhos. And just like Pastor Fernando prayed just now, E como o pastor Fernando pregou agora mesmo, he gave the call ele deu a chamada to freedom. para nos libertar. The freedom that Jesus gave us A liberdade que o Senhor nos deu. when we accept Him as our Lord and Savior. Quando Ele nos aceitou como o Senhor e Salvador. And we bless those that did that a bit earlier today. E nós abençoamos aqueles que fizeram isso hoje. But I'm going to ask you again, Mas eu vou perguntar de novo. what's keeping you in O bondage? que é que está agora ainda a aprisionar-te no Egito? What's keeping you from accepting the freedom that Jesus gave you? Por que é que tu ainda has de estar preso lá no Egito do pecado? Maybe it's a cycle of shame. Talvez é um ciclo de culpa que está ainda a aprisionar-te. Maybe you're letting this yoke stay on your back. Talvez ainda é um jugo que está no teu pescoço. But let me tell you, Mas deixa-me dizer-te, I have the biggest good news. eu tenho as boas notícias melhores que tu podes imaginar. The gospel, these news that are awesome. O Evangelho, aquilo que são as boas novas maravilhosas. The blood of O Jesus sangue de has Jesus already paid the price já pagou o preço Aleluia. for you to be free. para
pela tua liberdade. And all it takes is you accepting Só that. precisa que tu aceites esta liberdade. You have to say, Jesus, Tu só tens que dizer, Jesus, I accept your eu sacrifice aceito for o teu me. sacrifício por mim. And if earlier you didn't raise your hand, E se você não levantou a sua mão antes, I'm going to invite you now again. eu gostaria de fazer o convite de novo. While our eyes are all closed. Enquanto os nossos olhos estão todos fechados. Let's close our eyes, please. Toda a gente, vamos ter os nossos olhos I'm fechados. going to ask you if this is a freedom you want, E eu quero perguntar se tu realmente queres liberdade na tua vida. that you'll raise your hand. Que tu levantes a tua mão And we pray for you. e nós vamos orar por ti. And we'll say, E nós vamos dizer, Holy Father, Pai, we thank you for the life of these people. nós te agradecemos pela vida destas pessoas. We pray that today E nós oramos para que hoje will be the day seja o dia when we choose to accept our freedom. em que nós escolhemos a nossa liberdade. We don't want to stay in sin. Nós não queremos ficar presos ao pecado. We don't want to be stuck to these situations that No. just keep us back. Nós não queremos ficar presos a circunstâncias que simplesmente nos atrasam o passo e nos deixam ficar lá presos atrás. We choose freedom. Nós escolhemos liberdade. Lord, we thank you Senhor, nós te agradecemos. because we know we'll see the fruits of this. Porque sabemos que nós vamos ver os frutos disto. And going forward, E para a frente da nossa vida, our life will be no one. futuro, a nossa vida vai ser melhor. Will be one of purpose. Vai ter Will propósito. be one of blessing. Vai ter bênção. And we'll see these plans come to fruition. E nós vamos ver os teus planos a desenrolarem-se e a acontecer na nossa vida. In the name of Jesus, No nome de we Jesus. pray. Amém. Amen. Aleluia. Diga glória a Deus. Say glory to God. Diga comigo, há poder no sangue de Say with me, Jesus. there is power in the blood. Diga comigo, há poder no sangue de Say with Jesus. me, there is power in the Há blood. poder no sangue de There is Jesus. power in the blood. Em nome de Jesus eu declaro que você é liberto. In the name of Jesus, I declare that you are free. Se o Filho vos libertar, If the Son frees you, verdadeiramente sereis livres. you'll be truly free. Diga comigo, eu sou livre. Say with me, I am free. Eu sou livre. I am free. Eu sou livre. I am free. Eu sou livre. I am free. Amém. Amen. Porque Jesus me libertou. Because Jesus freed me. Aleluia. Hallelujah. Tem vontade de sentar. Please be seated. Nós não vamos seguir à risca o nosso programa. We're not going to follow our program. Eu vou pedir 100%. aos nossos jovens para virem à frente. Os nossos jovens têm uma coisinha para nos presentear. I'm going to ask our youth to come forward. They have a Vai little rápido, present vai. for us. Come forward, please.